vai trabalhar agora a interpretação em blocos. Nós vamos trabalhar a primeira parte, o chamado de Jeremias, a vocação de Jeremias ali, que a gente vai ver logo no primeiro capítulo. E ele falando, não passo de uma criança. Deus falando, olha, eu te escolhi como profeta das nações. E ele ao mesmo tempo dialogando com o Senhor, Senhor, eu não passo de uma criança. Porque eu não passo de uma criança. E esse eu não passo de uma criança, ele quis dizer que ele não era capaz, ele não se sentia capaz de profetizar, de ser usado, de ser um servo do Senhor. E ao mesmo tempo ele começa a profetizar por causa do coração obediente que Jeremias tem. Ao mesmo tempo que ele se sentia como uma criança, ele por sua obediência, pelo seu coração, ele conseguiu, né? Ele começou e logo depois do chamado dele, que ele tem esse coração voltado ao Senhor, ele tem duas visões, a da amendoeira e da panela de fogo. E a amendoeira fala, disse o Senhor, viste bem, porque houveram sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus falando para Jeremias exatamente que o Senhor era fiel a cumprir a sua própria palavra, a sua promessa, e que o juízo já estava determinado. E aí vem a visão da panela de fogo, e ele traz, eis que vejo uma panela de fogo cuja boca se inclina do norte. E aí Deus fala que é o mal, que é o inimigo que vem do norte. E ali usando a Babilônia para entrar, né, já para vindo do norte. E a Babilônia, é interessante que a Babilônia ela estava no leste, então, só que entre a Babilônia e a Palestina ali tinha um grande deserto, então eles tinham que subir e vir do norte, para que pudesse ter uma invasão, algo mais efetivo. E por isso essa palavra que o mal viria do norte, que aquele que queria conquistar, ajudar, queria trazer a justiça de Deus viria do norte. No capítulo 2 a gente vê Jeremias sendo usado por Deus para exatamente falar o porquê desse exílio, o porquê desse castigo, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, porque eles tinham deixado o Senhor. O povo estava vivendo em injustiça social, sabe? Sempre adorando os outros deuses. Eles tinham deixado completamente o Senhor. E eles estavam trazendo, sabe, adoração a Baal. A gente vai ver em vários outros capítulos. E de novo Deus falando, o mal vem do norte, o mal vem do norte. É batido o martelo, é determinado que o castigo vem. No capítulo 7, a gente vê o povo se voltando ao templo, como se o templo fosse um amuleto de sorte. Então eles vão para a porta do templo, né? Deus manda Jeremias ir à porta do templo e proclamar ali as palavras do Senhor, né? Dizendo, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, ou seja, então a gente vai ver outra interpretação aqui, é quando o povo põe toda a sua confiança no templo do Senhor, como se o templo ali em Jerusalém fosse um amuleto de sorte que iria protegê-los daquilo que estava vindo do castigo, né? Então a gente começa a ver o próprio Deus falando para Jeremias, vai para a porta e proclama a palavra. Aqueles que não confiam em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, mas se deveres emendar os vossos caminhos e as vossas obras, e deveres praticar a justiça, cada um ao seu próximo.
E aí ele vai trazendo sobre os órfãos, sobre as viúvas, os estrangeiros, sobre os inocentes. Ele começa de novo falando assim, olha, vocês me deixam, então sou eu que protejo vocês. Sou eu que sou poderoso. Não é o templo, não é coisas construídas por mãos de homens. Não são prédios construídos por mãos de homens que sustentam e que protegem as pessoas. Então Jeremias ali é usado por Deus para dizer, esse templo também vai ser destruído. Esse templo vai ficar em ruínas. Em algumas partes nós vamos ver o próprio Deus falando para Jeremias, não intercede por esse povo. Ou seja, o coração, a gente vai ver o coração de Jeremias muito inclinado a interceder, muito cheio de amor, muito cheio de misericórdia pelo povo. E Deus já falando, não interceda por esse povo. A gente vê no livro inteiro, coração, a palavra coração como algo bem forte. O povo estava com o coração obstinado, com o coração cego, um coração enganoso. E ao mesmo tempo a gente vê o coração do Jeremias, um coração obediente ao Senhor. Um coração compassivo, misericordioso, que ama e que sofre porque o povo estava deixando o Senhor. Então o coração desse livro é exatamente esse amor. Por mais que venha esse castigo, por mais que venha esse exílio, esse coração de esperança, porque é compartilhado com Jeremias o coração de esperança que Deus tinha para o povo de Israel. Então nós vemos Deus falando com Jeremias sobre alguns atos simbólicos e proféticos que ele tinha que fazer. O primeiro que eu vou falar aqui é sobre o cinto de linho que ele pede para ser enterrado e tempos depois Deus pede para ele ir lá e tirar. E quando ele vê, o cinto está todo podre. E é interessante ver que aquilo ali significava o coração do povo, o que estava por fora. Ou por dentro, desculpa, o que estava por dentro do povo. A podridão da idolatria, a podridão da desobediência do Senhor. Eles não obedeciam o Senhor de jeito nenhum. Outro ato que a gente vê, outro ato simbólico que o próprio Senhor fala para Jeremias fazer, é sobre o vaso de oleiro. Ele fala assim, olha, vai, desce a casa do oleiro e vê, observa. Então ele desce a casa do oleiro, ele observa o vaso na mão do oleiro e se estraga. E aí ao mesmo tempo ele traz de novo, ele consegue, o próprio oleiro consegue fazer o outro vaso. Então vem a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Então Deus trazendo perguntas para o próprio povo e falando, olha, assim como eu vou destruir vocês, eu vou fazer de novo. Eu vou trazer essa restauração, eu vou fazer vocês novo, um vaso novo para a minha adoração. Outro ato simbólico que a gente vê é quando o próprio Deus fala, vai e compra uma botija do oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. Vai ao vale do filho de Inom, à estrada da porta do oleiro, e apregou ali as minhas palavras. E então Jeremias, ele obedece, ele vai, compra uma botija e ele vai até essa porta que fica ao sul de Jerusalém, perto, possivelmente onde haveria várias casas de oleiros ali, e ele leva anciãos do povo e anciãos dos sacerdotes junto com ele, e ali ele apregou a palavra de Deus, falando mais uma vez, eu trarei o mal sobre este lugar, eu trarei o mal sobre esse povo. O interessante é a gente ver que com o chamado de Jeremias, o próprio Deus fala para ele, eis que te farei profeta às nações. Jeremias ali, quando ele é levado para o Egito, ele profetiza em Patros, na cidade do Egito, ele profetiza contra as nações vizinhas. E a profecia em todas as nações vizinhas que viria o castigo,
que eles iriam ser derrotados e destronados, e eles iriam também para o cativeiro, eles iriam ser destruídos. Então a profecia, tudo aquilo que Jeremias recebeu como chamado do Senhor se cumpriu. A gente sabe que ele não viu o cumprimento da promessa, que foi quando, depois de 70 anos, se voltou para Jerusalém, mas ele viu toda a profecia dele se cumprindo. A Babilônia vindo e fazendo as deportações até no fim, um sítio total, e a queda de Jerusalém. Ele falando para o povo, não vão para o Egito, e o povo foi. E, infelizmente, o levaram junto para que ali ele morresse no Egito. Então a gente vê que Jeremias era um profeta verdadeiro. E ele falava sobre os falsos profetas. Inclusive, um dos atos simbólicos que acontece é no reinado de Zedequias. Deus pede para ele colocar um cassis. Cassis é aquela madeira que se põe no pescoço do boi, né? Que lavra a terra no pescoço do boi. E Deus fala, põe no teu pescoço. Então a gente vê lá que acontece que Ananias é um outro profeta, um falso profeta. Tira esse cassis, quebra esse objeto do pescoço de Jeremias, profetizando que assim como foi quebrado aquele cassis, o jugo da Babilônia será quebrado. E aí, ao mesmo tempo, Jeremias fala assim, o profeta que profetizar e acontecer, ele é realmente profeta verdadeiro. Só que acontece, Jeremias recebe uma palavra da Ananias sobre a morte de Ananias, e no mesmo ano Ananias morre. Então a gente vê as profecias de Jeremias se cumprindo cabalmente a cada momento. Outro ato simbólico é quando Deus fala para Jeremias, vai e compra um campo em Anatote. Jeremias o faz. Nesse tempo, Babilônia estava sitiando Jerusalém, ou seja, a terceira deportação e a queda de Jerusalém estava bem próxima. Mas Jeremias, ele obedeceu o Senhor. Então ele pegou, como manda a lei, na porta da cidade, diante dos anciãos, sacerdotes, lavraram carta, pegaram a escritura lavrada e a outra escritura, colocaram dentro de uma botija, e ele pediu para Baruque esconder, enterrar, porque depois de muito tempo a escritura, ou seja, aquele documento de que pertencia a Jeremias, aquela terra estava ali. Ele poderia recorrer àquele documento e reclamar a posse da terra. Mas o que acontece é que a gente sabe muito bem que isso não ia acontecer. Mas ele fez isso em ato profético para dizer, vocês vão para o cativeiro, mas daqui a 70 anos vocês voltarão. Essa terra pertence a vocês. E é interessante que Jeremias tinha toda essa consciência desse amor do Senhor, dessa volta. E ele sempre falando sobre a volta do cativeiro. Que o cativeiro era iminente, estava certo, era sentencial, já estava batido o martelo. Mas que também eles iriam voltar do cativeiro. Então, por fim, a gente vai ter as profecias contra a Babilônia. Deus trazendo o próprio profeta Jeremias para profetizar contra a Babilônia, que viria também do norte, uma nação, um povo mais feroz, um povo que iria conquistar a Babilônia. Então, nesse tempo, mais uma vez, com as profecias contra a Babilônia, a gente pode ver Deus trazendo todo o desfecho histórico para que trouxesse o povo de Israel de volta a Jerusalém, de volta a Judá. Então, esse é o nosso livro de Jeremias. Divirtam-se, aproveitem o máximo e orem muito ao Senhor. Vejam como está o seu coração.